Empresas que possuem bilhões de dívidas e outros problemas, que possuem ações na justiça, bancaram a viagem de ministros do STJ, do STF, de juízes desembargadores para um resort em Portugal, de frente para o mar, enfim, com toda pompa e circunstância, né? E essa é uma denúncia... All inclusive. All inclusive. É uma delícia, all inclusive. Open bar. Olha só. Eu nunca fui não, mas já ouvi dizer que é uma delícia. Pois é. Olha só. Lagosta e caviar. Oh, meu... Eu não tinha nem vontade. Se tiver um all inclusive de hambúrguer e batata frita, já tava bom. Já tava bom pra mim. Pois é. Então, e aí o que acontece? Qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que a gente não tem Senado. E mais do que isso, né? Eu não vou ficar aqui atacando o ministro de STF, porque a ocasião faz o ladrão. E a ocasião é que hoje, por exemplo, o Espírito Santo não tem senador mais. O Espírito Santo está sem representante no Senado. Essa é uma realidade. Vocês querem ver, por exemplo, um rapaz foi processado, e sob o ponto de vista ético até corretamente, porque teria feito ali uma menção ao filho do Contarato, ok? Parece que o Contarato processou esse rapaz, porque fez uma menção de que o Contarato estaria usando o filho, por aí vai. Mas perceba, o Lula mandou militantes perseguirem a família de parlamentares, esposas e filhos. Esposas e filhos. Num claro ato de atentado contra a democracia. Afinal de contas, o parlamento é uma instituição. Agora, para você pensar, o que Fabiano Contarato falou? Nada. Não teve a grandeza moral de falar, olha, peraí, eu faço parte dessa quadrilha chamada PT, mas isso eu não posso permitir, porque, afinal de contas, eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Mas não, ficou caladinho, e calado permanecerá. Olha essa situação agora. Empresas bancando juízes, desembargadores, empresas que têm processo na justiça, bancando viagens, bancando luxo, eu sei lá mais o quê. E o que o Fabiano Contarato vai fazer? Nada. Aposto, não vai falar nada. Por quê? Porque a gente não tem senador. E o Marcos Duval, para mim, é uma grande decepção também. Não está fazendo muita coisa? Eu me dou bem com o Marcos Duval, converso com ele de vez em quando, encontro no aeroporto, troco ideia e por aí vai. Mas aquele teatrinho que ele fez junto com o Contarato no dia que quando levantaram as mãos junto. E aí aquela história toda e por aí vai. Tudo bem, o próprio Otávio Facuri pediu desculpa, eu não pediria. Por conta do trocadilho sobre fragrância, né? Porque ele falou assim, porque o Fabiano Contarato sentiu a fragrância de quem? Alguma coisa assim. E aí levaram aquilo para um lado da homofobia. Eu não sei se aquilo foi homofobia. Eu acho que aquilo foi uma crítica ao fato de você ter um senador que foi delegado, que teria obrigação de conhecer o termo flagrância, ok? Porque ele está tratando de um flagrante, e que usou o termo fragrância. E que outro dia disse que sobre meia culpa e culpa inteira. Então, assim, nitidamente alguém que tem algum problema na sua formação. Agora, vamos lá. Ele fez aquele teatrinho todo, o Marcos Duval com ele. E eu pergunto, o que o Marcos Duval vai fazer em relação a isso? A Rose de Freitas eu nem digo, porque afinal de contas, o Estado do Espírito Santo... Tem, né? Exatamente. Eu só lembrei dela agora por causa Você que... comentou que a gente não, porque esquece. tentaram lá usar a assinatura dela de forma falsa lá pra, né? A gente esquece. Mas eu até esqueço que ela existe, sem brincadeira. Não lembro. Eu repito o que eu falei pro Magno na sexta-feira. Eu tenho uma obrigação moral de ajudá-lo, né, a chegar ao Senado, porque eu tenho certeza absoluta que num caso desse ele levantaria a voz. Eu lembro quando ele discutiu, por exemplo, uma vez com a Carmen Lúcia e outros juízes do Supremo sobre a necessidade de reduzir o salário dos magistrados. O magistrado hoje ganha quanto quer. A verdade é essa. Um negócio ilimitado. À vontade. Verba indenizatória, não paga imposto. Peraí, Dácio. Quem tá mandando no Brasil são eles. Pois é, mas só que ninguém fala disso porque todo mundo, de certa forma, tem algum tipo de processo ou tem algum medo. Por exemplo, esse jornalista do Estadão que fez essa denúncia hoje, ele merece o nosso aplauso. Por quê? Porque o Estado de São Paulo, com certeza, tem processo foi na do justiça. Estadão? Foi do Estadão. Ué, gente, será que o mundo tá acabando? O Estadão? Só falta dizer que a Folha de São Paulo vai dizer Bolsonaro é lindo. Não, pois é, mas aí o que acontece? Esse jornalista, eu nem conheço, não sei se o viés ideológico dele, nada disso,
Mas ele fez o trabalho dele. Fez o trabalho dele. Não sei se será perseguido, assim como... Ou se mudar de posição, assim como a Cruzoé um dia fez uma denúncia acerca dos ministros do Supremo e também mudou de posição de repente, por livre e espontânea pressão. Ninguém aguenta essa pressão, né? E o jornalismo, eu acho que você fez um Marcelo Rezende hoje aqui. Aí eu te pergunto, meu irmão, corta aqui pra mim. Brasil tá difícil, dá trabalho pra fazer, meu filho. Então, o cara é bom. Mas o Marcelo, tá faltando jornalistas com esse tipo de perfil. Marcelo Rezende, por exemplo, tem uma passagem ótima dele que eu adoro, que um ex-governador, Marconi Perillo, ele procurou o Marcelo Rezende e falou assim, aquele amigo seu, aquele jornalista lá, ele tem sorte. Aí o Marcelo Rezende, por quê? Encontrou no aeroporto. Aí falou assim, porque veio um matador de aluguel me oferecer para tirar a vida dele e eu não quis, porque afinal de contas eu sou um democrata e tal. Aí o Marcelo Rezende virou para ele e falou assim, governador, o senhor deveria ter denunciado essa pessoa. Aí ele, então eu vou te denunciar, vou falar disso no jornal. E falou, o governador foi procurado, tal, e assim, e o governador acabou caindo por causa disso, perdeu a eleição lá, tal. Por Iris Rezende, eu acho que também não é grandes coisas, mas enfim. Então eu acho que está faltando um pouco desse tipo de grandeza moral por parte não só dos políticos, mas também de alguns jornalistas, né? E assim, então, na verdade, hoje o Espírito Santo precisa de um Senado, ou de um representante no Senado, né, que minimamente defenda os interesses do país e do Estado do Espírito Santo. Tudo isso só está acontecendo, toda essa aberração do STF só está acontecendo porque, infelizmente, a gente elegeu pessoas para o Senado, né, que por anos de forma errada. Pois é, mas e outra coisa, você não tem para o Senado, eu acho que para o Senado tinha que ter a figura do recall. A figura tipo, depois de uns 2 anos, você, na eleição, por exemplo, como a eleição é de 2 em 2 anos, eu acho que tinha que ter um recall. Tipo assim, tá muito ruim, igual nos Estados Unidos, você acha? Não, eu acho que, por exemplo, já que a gente vai ter eleição de 2 em 2 anos de qualquer jeito, tinha que ter um recall pro Senado. Pra gente poder falar assim, não, pro Senado, porque eu tô entendendo, porque o Senado tem 8 anos. O pessoal que tá em casa não entende, porque o pessoal hoje, o brasileiro, ele fala de política. Hoje a gente já sabe que o cidadão, ele não sabe mais a escalação dos jogadores de futebol, a gente fala muito isso, e já sabe o nome de todos os ministros. Mas algumas coisas o pessoal ainda não entende, né? Tem gente que não entende porque é escolha, tipo a Anitta, não entende nada, ela fala lá, mas tem gente que quer entender, né? Gostaria de saber. Só explicando aqui, no Senado, o pessoal tem um mandato de 8 anos. 8 anos. E no caso recall, seria interessante, eu concordo com você, porque assim, depois de 2 anos, fazer uma avaliação para ver se ele deve permanecer o mandato. Não é isso que você está falando? Fazer uma avaliação, se ele tiver uma reprovação, entra o segundo mais votado naquela eleição. Acabou. Cara, e que aí, ideia fantástica. Isso acabaria com esse tipo de posição pusilânime mesmo que esses senadores têm em relação a poderes como o STF. E até porque, para poder tirar a lagosta da boquicha do Xandão, né? Para tirar a lagosta da boquicha do Xandão, tem que ter Senado. E não tá tendo. De fato, não tá tendo. E o Senado sempre teve papel importantíssimo no Brasil. Importantíssimo. Só não era falado para a população que era tão importante, né? Na verdade, o Senado, desde o Império, é muito importante. O problema é aquilo que eu estava falando. Nós acabamos não compreendendo a importância do Senado para a República e a gente acaba elegendo qualquer um para lá. E, no caso, por exemplo, o Fabiano Contarato nunca teve muita minha admiração, porque ele era um desses adeptos do crime sem vítima. Crime sem vítima? O crime sem vítima. Isso é muito comum no Brasil. Nossa. Você quer ver uma coisa? Olha só. A PRF agora está sendo atacada por conta desse caso desse rapaz que foi o Genivaldo aí, que perdeu a vida. Lá que o pessoal chamou até de câmara de gás. Câmara de gás, A ação, de fato, foi equivocada, a abordagem foi errada. Acredito eu que aquele caso que aconteceu, não sei agora se foi no Ceará, que 2 policiais tentaram conter um morador de rua e um deles acabou desarmado. Eu acho que aquilo pode ter influenciado, de repente, a ação psicológica daqueles policiais que fizeram aquela operação. Mas, assim, o que mostra também como que a falta de retaguarda jurídica acaba provocando esse tipo de situação, porque
Aqueles policiais, por exemplo, que tentaram conter aquele morador de rua, eles não podiam fazer absolutamente nada com aquele morador de rua, porque senão seria, mais uma vez, um escândalo nacional. Então eles tiveram que ficar ali tentando preservar a vida dele e acabaram morrendo os dois. Então eu acredito que sim, possa ter tido alguma influência, mas a ação foi completamente equivocada do início ao fim. Mas repare, o que motivou a ação? O que motivou a ação? O fato do cara estar sem capacete. Olha que loucura. Como você está sem capacete, você está colocando a sua vida em risco. Já que você está colocando a sua vida em risco, eu vou te matar. Para que você não se mate. Olha que coisa louca isso. Isso acontece no Brasil a todo tempo. Então, em vez da gente cuidar daquilo que realmente é importante, por exemplo, vamos lá, isso serve para a legislação penal de modo geral. A pessoa comete um crime. Qual é o tempo? Qual é a pena? 20 anos. Ela tem que ficar 20 anos presa. Mas isso não acontece mesmo. Mas aí que tá. O Sanderson, que faz parte da Liga, ele tem um projeto de lei que vai ser pautado que acaba com saidinha e saidão. Não tem que acabar. Não, vai sair, então. Já tá combinado. Olha só. Às vezes o cara vai lá, mata a mãe, sai no Dia das Mães, não tem sentido. Sai no Dia nenhum. das Mães. Suzane von Richthofen. Ela sai no Dia dos Pais. Sai no. Von Richthofen vai lá e sai no Dia dos Pais. Maravilha. Gente, deixa eu dar um recado pra você aqui, sério. Não, eu vou até botar a minha câmera aqui, eu quero olhar no teu olho. Meu querido, Senado. Não adianta você falar, vamos votar pra presidente, vamos votar pra presidente. O presidente sozinho não vai mudar nada, tá? Quer dizer, muda, mas não vai conseguir mudar tudo, aliás. Usei o termo errado. Não vai conseguir mudar tudo. Precisa votar certo. Deputado federal, precisa votar certo. Senado, pelo amor de Deus, a gente precisa votar certo. Governador, que não faz sentido uma série de coisas aqui, meu Deus do céu. Então, gente, vou repetir aqui. Pra tirar a lagosta da boquita do Xandão, tem que ter Senado e tem que estar junto com o povão. Até rimou. Gostou, meu filho? Até rimou. É ou não é? Tem que ter Senado. É Senado forte, Na né? verdade que o Senado é até mais importante do que o próprio presidente, né? Não, na verdade o parlamento é a voz da população. Então, assim, se a população quiser ser bem representada, ela tem que eleger um parlamento forte e independente. Colocar a gente lá que é comprometida com outros interesses não tem jeito.